precisava fazer um teste hoje pra fazer a fotografia, né? De uns cookies aqui da Adamo. Eu queria já fazer esse teste também já faz algum tempo, só que eu nunca tive a oportunidade, porque eu precisava de 2 spots de luz, né? Tipo, 2 luzes COB contínuo, e eu não tenho nenhuma. E aí eu nunca consegui chegar nessa situação, e hoje eu tive a oportunidade, até porque eu tô testando, e eu já aproveitei, falei, vou tentar fazer isso aqui rapidinho, já que eu tô com um pouquinho de tempo, pra ver como que fica, assim, esse teste que eu sempre quis fazer. A primeiro momento eu tinha visto esse estilo de composição da luz assistindo os vídeos do Brendo Figueroa. Acho que é esse, Brendo Figueroa, do Findam Light. Eu tinha achado muito legal porque ele tava falando como que eu crio uma situação de luz contínua parecendo natural. E eu achei muito legal porque ele funciona muito bem tanto para ambientação de espaços, mas também eu achei que foi muito legal para poder criar a composição para iluminação de coisas pontuais como comida. E ele funciona basicamente colocando um spot com a luz direta, sem nenhum difusor, para criar uma sombra dura, e depois eu vou ter uma outra fonte de luz para suavizar as sombras que estão compondo com essa luz dura. Então eu vou criar uma sensação de luz natural como se fosse realmente de dia, onde a gente tem balanceamento da luz por todos os lugares e também tem a luz direta do sol, que entra no espaço que a gente está normalmente tentando ver. Então a gente sempre vai ver sombras muito presentes, só que elas sempre um pouco suaves, elas nunca estão perdendo tanta informação, porque também tem esse espalhamento da luz pelo espaço. Então a ideia é que usar um spot de luz duro, com a luz dura, para criar essa luz dura, essa sombra dura, e um outro num difusor grande, que aqui eu estou usando no Light Dome da Aperture também, para suavizar todo o ambiente e criar essa suavização com uns pontos de realce, assim, na imagem. Criou uma aparência para mim muito natural, eu gostei bastante, achei bastante interessante como ficou, fica bonito, cria esse contraste legal na imagem, onde eu consigo ver tudo, só que eu tenho esse contraste assim, sendo criado para dar textura, noção de profundidade dentro do produto, no alimento aqui no caso. E eu gostei bastante, assim, tipo... primeiro já tô feliz de estar podendo usar essas Apertures para poder fazer esse tipo de coisa, para poder experimentar e consequentemente criar, assim, de fato, para cliente. Sei lá, eu gostei, assim, tipo, por mais que eu fiz aqui rapidinho uma coisa simples, eu gostei da composição, eu gostei do que eu tive de acesso aqui para poder criar, achei tudo muito interessante. Bem, uma outra coisa assim que também foi importante é como eu fiz a composição. Então eu quis aqui criar essa sensação, isso é um mármore real, Eu queria usar os cookies, porque eu vou ter que usar os cookies para fazer a fotografia do cliente de fato. E eu tinha essa banana aqui com uma aveia e algumas frutas secas. Eu falei, já que esse cookie tem grãos nele, então eu vou tentar replicar, colocar isso aqui para tentar dar uma harmonizada, criar uma composição no prato. E eu tinha visto esqueci o nome disso aqui, que tem essa cor meio palha, e eu gosto muito. Eu achei que ia combinar com toda a composição, e aí eu tinha visto esse pano verde aqui também, eu falei, vou tentar encaixar os dois, porque eu vou criar um negócio, um ar de naturalidade, que nem eu tinha essa colher de madeira aqui, embora ele seja ineficaz aqui pra comer isso aqui. A ideia era essa, eu coloquei como se eu estivesse tomando um café, eu quis colocar alguma coisa orgânica, meio morta, assim, pra também não ter tanta vida e criar uma coisa não tão natural. Então, como aqui a cor, elas estão todas similares também, encaixou bem, a cor aqui da madeira também, trouxe um outro elemento orgânico. Então eu quis trazer essa ideia, assim, tipo, algo meio orgânico, mas também tudo numa paleta muito parecida. Então eu vou ter tons de marrom muito presentes e um verde para lembrar um pouco dessa questão orgânica junto. E o preto aqui só porque ele é uma coisa neutra e ele encaixa bem, ainda mais porque ele é um outro contrabalanceamento com esse mármore branco, que eu gostei bastante também. E aí eu tô usando aqui uma ideia como se fosse uma Vitória Regia para criar a shape na luz, né, para criar formas na luz, para parecer que seja alguma coisa mais natural do que só a luz em si, direta. E a luz aqui vindo do spot, para bater nela para criar, porque eu vou precisar dessa luz dura para poder criar esse efeito, né, de fato. E ali eu vou estar usando a softbox com a Aperture 120D para dar toda a ambientação e a iluminação total aqui. Então a gente pode ver que a gente vai ter algumas sombras aqui presentes, só que eu ainda senti que a gente não tem uns highlights muito fortes. Então eu poderia estar adicionando uma outra luzinha aqui, só para dar uma popada, ou aumentar aqui a intensidade da luz dura, para poder ficar mais presente, que tenha uma iluminação forte vindo junto. Ela vai dar uma aumentada um pouco nas sombras, mas eu posso trazer um board aqui, alguma coisa para refletir essa luz, para poder não ficar tão duro ainda.
Então, tem outras formas que eu posso fazer. Pra mim, aqui no caso, como eu tava testando, eu gostei muito desse resultado já, porque eu gosto um pouco dessa coisa suave, assim, na transição, não tão com elementos duros, assim, na luz. A composição aqui ajudou muito, eu acho que foi a primeira vez que eu fiz uma composição que eu fiquei feliz, mas eu acho que muito por causa da luz também que me ajudou a criar essa situação. Então é importante também, e torna, tipo, uma coisa meio complexa dentro da fotografia e do vídeo, que fica caro, às vezes. Ter mármore, ter esse prato, os elementos, os panos, as luzes, a câmera, influencia muito. Eu só queria registrar, eu queria mostrar como que faz esse tipo de luz, como que faz esse tipo de composição, como que a gente cria esse tipo de coisas tendo acesso a esse tipo de equipamento, assim, né? Porque dá pra você tentar replicar sem ter essas luzes tão potentes, assim, ou essas luzes de boa qualidade, dá, só que não fica a mesma coisa, né? Mas eu acho também que é interessante pra gente ter um pouco de estudo de como que a gente pode usar esse tipo de composição. Porque, por exemplo, uma outra forma de eu substituir isso é usar uma fonte natural, assim, da luz, onde não vai vir luz direta do sol, onde eu vou ter só luz indireta, e eu pegar uma lâmpada ou alguma outra fonte de luz que eu consiga jogar diretamente para criar essas sombras duras. Então, essa é a ideia para tentar criar uma coisa parecida com uma situação natural, de fato. Agora a gente fala aqui que não é tudo, mas no resultado final, assim, tipo, influencia e muda. Mas dá pra gente treinar e pelo menos imaginar, porque essa parte da composição, ela é fundamental também. Se não tiver muito bem feito, não fica legal. E a iluminação, às vezes a gente pode tentar criar esse simular luz natural e colocar alguns outros elementos que, por mais sejam de qualidade inferior, a ideia é tentar replicar para que quando a gente tiver a oportunidade que eu estou tendo agora, a gente consiga fazer, reproduzir. Porque eu nunca tive essa oportunidade, mas eu sempre tentei chegar nesses resultados com o que eu tinha. Então, se eu nunca tivesse tentado, não tivesse pesquisado, não tivesse tido interesse, eu não ia saber nem o que fazer com isso. É interessante a gente testar mesmo quando não tem e tentar aprimorar, desenvolver e pensar como construir, porque quando chegar a situação a gente não vai ficar sem saber o que fazer, né? Isso.